Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao estudo da PA. Com base no que a gente viu no vídeo anterior, a gente viu a definição de uma PA, a gente viu quando ela é crescente, decrescente ou constante, e agora a gente vai deduzir uma expressão para o termo geral. E eu peço que você preste bastante atenção na ideia da dedução, porque a ideia não é que você tenha uma fórmula, que você vai gravar a fórmula, decorar a fórmula. Não, é entender o comportamento desta sequência numérica chamada de progressão aritmética, ok? Então, qual era a definição que a gente tinha? Que a distância de um termo ao seu antecessor é sempre constante, chamada de razão. Então, eu posso escrever isso aqui, concorda comigo? A2 menos A1 é R, A3 menos A2 é R, A4 menos A3 é R, assim por diante. O AN menos o seu antecessor AN menos 1 é R. Ora, se todos esses aqui estão subtraindo, eu posso somá-los para que ele apareça no segundo membro, certo? Anula ele aqui, soma 1, vai aparecer o A1 somando aqui. Soma o A2, vai somar o A2 aqui. Então eu vou ter A1 mais R, o A3, A2 mais R, o A4, A3 mais R. Então um termo vai ser sempre o antecessor mais a razão. Mesma coisa do que a gente tinha visto na definição. Perfeito? Partindo dessa ideia, eu não posso colocar no lugar desse A2 o A1 mais R. Aí ficaria aqui A1 mais R de novo. A1 mais R vai dar A1 mais 2R. Se eu pegar no lugar do A3 e colocar essa expressão que eu acabei de fazer, que era o A1 mais 2R, eu vou ter A1 mais 2R mais R. Eu vou ficar com A1 mais 3R. E assim por diante. Ou seja, eu consigo escrever todos os termos de uma PA partindo do A1 e somando uma quantidade de razões. Se eu quiser, por exemplo, o A7, bom, ele ia ser o A6 mais R, só que o A6 ia ser o A4 mais R, o A5 mais R, o A5 ia ser o A4 mais R e assim por diante. Eu ia somando R, 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 eu ia chegar aqui o A6, perdão, deixa eu voltar aqui. Ao invés de escrever o A6 mais R, eu ia chegar aqui o A7 ia ser A1 mais 6 razões. Então eu posso escrever aqui um AN qualquer posição da minha PA, é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse N menos 1, a gente pode entender ele como distância entre as posições. É como se fosse a ideia de uma distância. Então, se eu quero ir do A1 para o A7, eu tenho 6 posições, eu vou somar 6 razões. Essa ideia fica mais clara ainda quando a gente deduz o termo geral da PA através do posicionamento de termos. Então imagina aqui ó, essa situação. Eu coloquei aqui uma PA infinita, então eu tenho aqui o primeiro termo A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3, o quarto termo A4, aí pulo um espaço aqui, eu estou escrevendo o nono termo, o A9, aí pulo um espaço, eu tenho um termo aqui de uma posição não definida, AI, depois pulo um espaço, tem uma posição não definida, AK, e assim por diante. O AK está para frente do AI, vamos só definir isso, tá? Mas aqui eu tenho termos de qualquer posição. Se eu quiser ir da primeira para a segunda posição, eu vou andar uma posição, eu vou somar uma razão. Da primeira para a terceira são duas posições, então eu vou somar duas razões. Somo uma razão para a segunda, mais uma razão para a terceira. Da primeira para a quarta, três posições, três razões. Da primeira para a nona, direto, 8 razões. Se eu quiser ir da primeira para a iésima posição, eu vou somar i menos 1 razão. Então, daí vem aquela mesma fórmula, a n igual a 1 mais n menos 1, que é a distância, vezes a razão. Só que o legal disso é que eu não preciso partir sempre do A1. Normalmente a gente parte do A1 nessa fórmula de termo geral, mas a gente pode generalizar mais ainda. Imagine que eu tivesse o valor do terceiro termo e da razão e quisesse ir para o nono termo. Do terceiro para o nono,
Eu ando quantas posições? 9 menos 3, 6 posições. Então eu vou somar 6 razões. Então eu posso dizer que o nono termo é o terceiro mais 6 razões. E também eu posso pensar no sentido contrário. Imagine que eu estou no nono e agora eu quero achar o segundo termo. Eu vou voltar. Ora, se para andar para frente, se para progredir numa PA, eu vou somando razões, para fazer o sentido contrário, eu tenho que subtrair razões. E quantas? Ora, do nono para o segundo termo, 7. 7 posições, 7 razões. Então eu posso dizer que o segundo termo é o nono, o A9, menos 7 razões. E daí eu posso então entender um termo mais do que geral, né? Um termo mais generalizado ainda. Eu posso ir de um termo AI qualquer para um termo AK qualquer, somando K menos I razões, onde K menos I é a diferença entre posicionamentos. Né? Pegando outras letras, eu coloco que AP é o AQ mais P menos Q vezes a razão. Lógico, se o P estiver mais para frente do que o Q, eu vou somar razões. Se o P estiver atrás do Q na sequência, eu vou subtrair, porque essa conta aqui vai dar negativa. Legal? Então, dessa maneira, a gente vai trabalhar o termo geral. Precisa decorar isso? De jeito nenhum, gente. Termo geral não se decora, termo geral de PA se entende, e se entende especialmente pela ideia de distanciamento dos elementos. Então, olha lá, vamos para os exercícios que isso vai ficar mais claro ainda. Sabendo que o 12º termo e o 21º termo de uma PA são, respectivamente, 67 e 130, vamos determinar quem é o primeiro termo e quem é a razão. Então ele me deu o A12 e o A21. Se eu pensasse em ir do A12 para o A21, quantas posições eu teria que andar do A12 para o A21? 21 menos 12 dá 9. São 9 posições. Se são 9 posições, são 9 razões. Então eu posso dizer que o A21 é o A12 mais 9 razões. Você vê que eu usei a ideia do termo geral sem precisar recorrer à fórmula. Eu pensei na ideia de posicionamento. Muito importante isso, posicionamento. Beleza? Então vamos lá. A21 igual a A12 mais 9 razões. Quem é o A21? 130. Quem é o A12? 67. Só sobrou a razão. Então eu vou conseguir calcular ela. 130 igual a 67 mais 9R. Tira o 67 que está somando. O contrário da soma é a subtração. 130 menos 67 dá 63. Tira o 9 que está multiplicando. O contrário da multiplicação é a divisão. 63 dividido por 9, razão igual a 7. Já achei uma das coisas que ele me pediu. Mas ele me pediu também o primeiro termo. Não posso usar esta estrutura aqui, porque aqui não parece o primeiro termo. Mas posso pensar em algo parecido com isso para que apareça o primeiro termo. Então eu posso pensar do primeiro para o 21º, que aí seriam 20 termos, e aí então eu teria o primeiro mais 20 razões, ou do primeiro para o 12º, que aí são 11, a distância de 11 termos, 11 razões. Usando o 12º como referência, então A12 é igual a A1 mais 11R. Como eu conheço A12 e conheço o R, agora eu vou calcular o A1. Então o A12 é 67, o R é 7. 7 vezes 11 vai dar 77. Aí eu tenho A1 mais 77 igual a 67. Quando eu tirar o 77, eu vou ter que subtrair, que ele está somando. Contrário da soma e subtração, 67 menos 77, menos 10. Então, o primeiro termo é um número negativo, menos 10. Legal? Professor, poderia então, a partir disso, agora construir essa PA? Poderia, lógico, eu não vou escrever ela até o 21º termo, que é muito longa, mas eu poderia vir aqui, ó, menos 10, depois soma 7 unidades, menos 3, soma 7 unidades, 4, soma 7 unidades, 11, soma 7 unidades, 18, soma 7 unidades, 25, soma 7, 32, 39, 46, 53, 60 e 67. Olhem quem que eu cheguei aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está aqui o A12. Certo? E se eu continuasse até o 21º, eu ia chegar no 130. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo exercício. Ou melhor, para o quinto exercício já dessa aula, né? O segundo dessa sequência aqui. Seja ABC uma PA de 3 termos. Então, o Azinho aqui é o meu A1, o Bzinho é o meu A2 e o Czinho é o meu A3. Uma PA de 3 termos. Determine o termo médio B em função dos demais termos da PA. Ou seja, você não vai chegar aqui num número. Você vai chegar numa expressão que representa o B. Beleza? Pela definição de uma PA, a distância de um termo para o seu antecessor é constante, chamada de razão. Então, B menos A é razão, C menos B é razão. Ora, se B menos A é igual a R, e C menos B é igual a R e R são a mesma coisa, significa que B menos A e C menos B são iguais. Então, eu posso escrever que B menos A é igual a C menos B. Como eu quero escrever o B em função dos outros termos, eu vou tirar o menos A daqui, o contrário da subtração é soma, e vou tirar o menos B daqui, o contrário da subtração também é soma. B mais B, 2B, igual a A mais C. E aí, para isolar o B, simplesmente eu vou tirar o 2 que está multiplicando. Contrário da multiplicação, divisão. B igual a A mais C dividido por 2. Gente, isso aqui é o que a gente chama de termo médio de uma PA. E isso aqui pode ser aplicado a qualquer PA e a quaisquer 3 termos sequenciais. Não precisa ser o primeiro, o segundo e o terceiro termo de uma PA. Sempre vai ser possível trabalhar essa ideia do termo médio. Então vamos pegar aquela PA que a gente fez lá em cima, ó, e vamos pegar aleatoriamente qualquer ponto dela aqui. Eu vou pegar aqui, ó, 25, 32 e 39. São 3 termos de uma PA, certo ou não? Olha só isso aqui. Eu posso escrever que 32, que é o termo do meio, é igual a 25 mais 39 dividido por 2. Será que isso está certo? 25 mais 39 dá 64. Dividido por 2, realmente dá 32. Isso aqui, gente, vale para qualquer progressão aritmética de 3 termos. Outra maneira de eu enxergar isso aqui é muito interessante. Imagine que esses termos, A, B, C, eu escrevesse todos em função do B e da razão. Ora, se eu tenho aqui o termo B e conheço a razão, o próximo termo não seria B mais R? E o termo antes dele não seria B menos R? Se eu pegar os dois, o primeiro e o terceiro, os dois extremos, e somar eles, e dividir essa soma por 2, termo médio. Soma os extremos, divide por 2, tem que dar o termo central. B menos R mais B mais R, o menos R mais R vai zerar. Vai sobrar 2B, né, B mais B, dividido por 2. 2 com 2 simplifica, isso dá B. Então, isso vale para quaisquer termos em uma PA. Beleza? Muito importante essa informação. Vou parar o vídeo aqui, nós temos mais exercícios. Agora, no próximo vídeo, a gente vai fechar esse tema fazendo mais exercícios para praticar bem e entender bem as ideias que se envolvem na construção de uma PA. Mas guarde essa ideia do termo médio. O primeiro exercício que a gente vai fazer no próximo vídeo vai usar a ideia do termo médio de uma PA. Beleza? Segue aí.